educadores e educadoras! Chegamos ao nosso terceiro e último bloco e nele vamos abordar como colocar em prática a ação de planejamento reverso, ou, em outras palavras, como fazer um planejamento reverso. E já adianto que não há uma receita de bolo, uma receita rígida sobre esse como fazer. Por outro lado, temos um modelo flexível que orienta esse fazer. Modelo este que vimos no bloco 1, dos autores Grant Wiggins e Jay McTighe. Um dos primeiros movimentos do modelo dos autores, e que por isso se chama planejamento reverso, é identificar os resultados de aprendizagem, isto é, o que esperamos que os e as estudantes aprendam. Quando pensamos nessa pergunta, o que esperamos que os e as estudantes aprendam, é necessário que nós, professores e professoras, compreendamos que essa não é uma resposta de cunho individual. Isto quer dizer que as expectativas de aprendizagens se orientam por um processo coletivo e socialmente aceito daquilo que são consideradas as aprendizagens essenciais em um dado tempo e espaço. Enquanto professores e professoras, partirmos então dos referenciais curriculares, municipais, estaduais e nacionais, para pautar a elaboração de nossos planejamentos pedagógicos. Esse ponto de partida nos ajuda a especificar o que esperamos que os e as estudantes aprendam em um determinado ciclo e etapa da educação básica. Então, vamos tomar a liberdade aqui de construir uma narrativa hipotética de um planejamento reverso da área de matemática na etapa do ensino médio. Vamos considerar o recorte que consta da BNCC do campo da geometria e medidas para desenvolver a habilidade relacionada a aplicar as relações métricas, incluindo as leis do seno e do cosseno, ou as noções de congruência e semelhança, para resolver e elaborar problemas que envolvem triângulos em variados contextos. Notem que essa habilidade ela é ampla e abarca um conjunto grande de saberes e práticas matemáticas. Nesse sentido, precisamos pensar sobre as escolhas que faremos para desenvolver essas habilidades. Quais são as aprendizagens prioritárias para as escolhas que faço na elaboração da unidade didática em questão? Esse ponto é importante porque o compromisso do planejamento reverso não está para com a elaboração do plano de aula, mas sim com a elaboração da unidade didática, ou seja, o compromisso com a não fragmentação das aprendizagens. Dito isso, uma das aprendizagens essenciais nas práticas matemáticas é o estudo das relações métricas que envolvem triângulos, e um dos desafios de aprendizagem em relação a isso se encontra na passagem do pensamento intuitivo para o pensamento formal. Sendo assim, a nossa professora, personagem, definiu que ela espera que os jovens aprendam a construir noção intuitiva e formal sobre a rigidez do triângulo e sobre a condição de existência de triângulos. Para trazer mais clareza a essa expectativa de aprendizagem e propor os principais objetivos da unidade didática, a professora estabeleceu algumas perguntas problematizadoras que ela gostaria que os jovens investigassem. Qual forma geométrica é mais resistente? Por quê? Ela pensou também no para que ela espera que eles investiguem essa questão. Para resolverem problemas do cotidiano que envolvam a necessidade de uma estrutura rígida, para a construção de estruturas arquitetônicas, criação de objetos de uso diário e artes plásticas, para que ampliem seu repertório de oportunidades de atuação na vida adulta a partir de suas percepções e autoconhecimento sobre o que gostam e os seus interesses na construção de seus projetos de vida. Ela se fez também outras perguntas, tais como: o que acontece com as medidas dos lados quando o triângulo existe? O que acontece com essas medidas que impedem a formação de um triângulo?
Qual a condição de existência de um triângulo? Novamente pensou no para quê? Para resolverem problemas reais que envolvam triângulos, para utilizarem seu potencial criativo na construção de estruturas arquitetônicas, nas artes, entre outros, para utilizarem e produzirem conhecimentos matemáticos em seus mais diversos campos, como a trigonometria, por exemplo. Com esse processo reflexivo, chegou a 2 objetivos de aprendizagem, consolidando, o já construir a noção intuitiva e formal sobre a rigidez do triângulo e sobre a condição de existência de triângulos, e acrescentou produzir um projeto arquitetônico ou artístico de seu interesse que envolva triângulos. Agora é hora de fazer um segundo movimento. Como produzir evidências que os estudantes aprendam isso? Ou seja, que evidências queremos produzir para identificar, acompanhar e avaliar as aprendizagens com os e as estudantes? A professora estabeleceu então que uma das evidências a serem produzidas seria a testagem das estruturas de rigidez de formas geométricas, para acompanhar e avaliar se os estudantes conseguem criar hipóteses a partir do teste do porquê o triângulo é uma estrutura que sofre menos deformação do que um quadrado, um retângulo. Se os estudantes conseguem autorregular suas aprendizagens a partir da mediação de saberes sobre a conclusão de suas hipóteses. Uma segunda evidência seria a testagem, por tentativa e erro, na construção de triângulos de modo a acompanhar e avaliar se os estudantes conseguem criar hipóteses sobre o que acontece com as medidas dos lados quando o triângulo existe e o que acontece com essas medidas que impedem a formação de um triângulo. Se os estudantes eles também conseguem determinar a condição de existência de triângulos. E, por fim, uma terceira evidência, que é o desenvolvimento de projetos arquitetônicos, artísticos, entre outros. Isto é, se os estudantes conseguem aplicar os conhecimentos aprendidos em projetos que se relacionem com seus interesses e projetos de vida. Bem, se queremos produzir evidências sobre as aprendizagens esperadas para e com os estudantes, então as experiências e situações de aprendizagem, que é o terceiro movimento do planejamento reverso, devem ser coerentes com elas, com o primeiro e o segundo movimento. Ou seja, na redação da primeira evidência, por exemplo, precisamos planejar uma situação de aprendizagem que os e as estudantes coloquem a mão na massa para testar a rigidez de estruturas como um quadrado e um triângulo, e mobilizá-los a construir hipóteses a partir dessa testagem. Poderíamos propor, por exemplo, o teste dos palitinhos, onde os e as jovens vão confeccionar com palitinhos de picolé e tachinhas para prendê-las nas extremidades, figuras geométricas, quadrados, retângulos e, claro, os triângulos. Eles devem constatar que, se eu aplicar uma força na extremidade de um quadrado, isto é, empurrar com os dedos uma das extremidades, então eu vou ter uma deformação dessa figura. Por outro lado, se eu aplicar uma força em uma das extremidades do triângulo, ela não se deformará. O que pode acontecer é um deslocamento posicional da figura, como na imagem que vemos na tela. Na segunda produção de evidências, os estudantes podem ser convidados a uma situação de aprendizagem em que vão cortar canudos, de preferência biodegradável, já que é papel político e pedagógico da escola em atuar de maneira transversal com os temas e desafios contemporâneos. Retomando então, cortar os canudos de vários tamanhos que representarão os lados de um triângulo e vão testar as diversas possibilidades de montar um triângulo com esses lados e registrarem em uma tabela se foi possível ou não construir um triângulo. Nesse processo, devem perceber que nem sempre foi possível construir um triângulo. Ao final da testagem, os estudantes devem ser capazes então de responderem aquelas perguntas que foram levantadas a respeito das condições de existência de um triângulo.
Como em qualquer planejamento, precisamos ter o cuidado na introdução das situações propostas. Por isso, é importante que antes haja uma sensibilização em relação ao que se espera dos estudantes. Isto é, que seja compartilhado sobre o que se espera e os objetivos de aprendizagem com aquele momento. Nesse processo de compartilhamento, é essencial um diálogo problematizador que possibilite levantar os conhecimentos prévios dos jovens e também engajá-los para situações de aprendizagens. As próprias perguntas problematizadoras que serviram para a construção do planejamento são questões potentes para fomentar com os jovens. É na construção das experiências e situações de aprendizagens que estabelecemos no planejamento reverso o que já é de tão conhecido em nossas práticas docentes. Os tempos de aula, da unidade didática, os recursos que serão necessários, as fontes de conhecimento, as escolhas de mediação, ou seja, em que momentos teremos mais diálogos expositivos, em que momentos teremos mais ações investigativas por parte dos estudantes, as escolhas pelo acompanhamento e avaliação das aprendizagens, as conversas autoavaliativas e etc. Bem, como falamos no início do vídeo, não há uma receita de bolo na elaboração do planejamento reverso, mas esses 3 movimentos convocam a elaboração cada vez mais de um planejamento que se preocupa com a intencionalidade das situações e propostas de aprendizagem, bem como um planejamento focado na compreensão das grandes ideias, como vimos no bloco 1. Agora, fica o convite para você, professor e professora, a refletir sobre essa proposta de planejamento reverso e observar de que maneira ela se aproxima ou pode vir a se aproximar do seu modo de fazer o planejamento pedagógico.